noite a todos. Nós estamos iniciando um webinar, Pesquisa Clínica em Tempos de Pandemia, Relatos da Austrália e do Brasil, que vai contar com a participação do Dr. Vinícius Cavalieri, um colega nosso aqui do Brasil, mas que está na Austrália. Ele vai poder fazer a apresentação complementar do currículo dele, rapidamente, lógico, e o Dr. Wellington Yamaguchi, de São Paulo. Também teremos a participação do Dr. Rafael Mesquita, do Ceará, e minha, Dr. Marlos Karsten, que vou iniciar a apresentação. Sobre pesquisa clínica, recentemente saiu um documento do Ministério da Saúde falando sobre o plano de ação de pesquisa clínica no Brasil, no qual ele aborda uma série de conceitos e apresenta alguns objetivos que são bastante interessantes para o desenvolvimento da pesquisa clínica no Brasil. Então, para quem tiver dúvidas sobre pesquisa clínica, eu sugiro a leitura desse documento para que vocês possam ter informações mais detalhadas. Nós vamos falar hoje sobre a Covid-19 e as possibilidades de pesquisa clínica no Brasil e trazer relatos também da Austrália. Inicialmente, nós fazemos aqui uma atualização da distribuição de casos por unidade da federação e também por região. A gente pode notar que as principais regiões acometidas são a região sudeste, a região nordeste e a região norte. Nós temos até o início da noite de hoje cerca de 125 mil casos confirmados e um pouco mais de 8.500 óbitos confirmados com Covid. Nós sabemos que há uma subnotificação e que esses números podem ser multiplicados, a grosso modo, por 10 vezes, né? Variando um pouco de estado para estado. Os estados que estão com maior número de casos são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco na região nordeste e o Amazonas na região norte. Desde que iniciou-se o tratamento, né, da Covid no Brasil como sendo parte dessa pandemia internacional, várias agências do governo federal e também ligadas aos governos estaduais, as FAPs ou fundações de amparo à pesquisa, ou de apoio à pesquisa, além da CAPES, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Telecomunicações, o CNPq e o FINEP, várias dessas agências lançaram editais com valores diferentes, né, diversos entre cada um deles, proporcionando condições para a realização de pesquisa. Não só pesquisa clínica, mas muitos desses editais contemplam pesquisa clínica entre as possibilidades de utilização desses recursos. Uma outra parte está sendo destinada para pesquisa tecnológica, de desenvolvimento tecnológico propriamente dito. Então, eu selecionei aqui algumas FAPs, né, são 6 FAPs relacionadas, entre as mais de 20 que existem no país, e junto com as outras agências de fomento, nós temos aí disponível pelo menos 350 milhões em dinheiro de órgãos oficiais relacionados, então, à pesquisa para a Covid, não só a pesquisa clínica, como eu já falei. A nossa situação no Brasil, até o dia 30 de abril desse ano, né, nós tínhamos aí, eu vou só fazer um ajuste aqui, nós tínhamos aqui cerca de 199 protocolos de pesquisa que já tinham sido aprovados no Comitê de Ética Nacional. Tá? Então, nós temos já um grande número de projetos de pesquisa, né, e protocolos de pesquisa que foram aprovados até o dia 30 de abril. Né?
com uma distribuição aí em todas as regiões do país, com uma concentração maior na região sudeste. Quando a gente procura, nesse relatório aqui, emitido pelo Conselho Nacional de Saúde, sobre alguns temas que podem estar relacionados com a fisioterapia, como atividade física, exercício físico, fisioterapia e reabilitação, a gente percebe que apenas 3 desses projetos de pesquisa que foram aprovados até o dia 30 de abril estão relacionados à nossa área, sendo que o único que traz fisioterapia no seu nome, ele é um relato de caso realizado no Amazonas. Essa situação ela não é muito diferente do que a gente pode observar em termos de pesquisa clínica internacional. A gente tem aqui dados do Clinical Trials, que é uma base de dados internacional em que se faz o registro de pesquisa clínica, e entre os ensaios clínicos registrados lá nesta base, nós temos hoje um pouco mais de 1.250 ensaios clínicos relacionados à COVID. Quando a gente investiga a COVID-19 com exercício físico, ou atividade física, ou fisioterapia, ou reabilitação, esse número ele é menor, ele é de 132, mas aí, aqui a gente já tem cerca de 10% do total de estudos clínicos relacionados a essas áreas em termos internacionais. A maior parte deles relacionado à Europa, à China, ao Oriente Médio e aos Estados Unidos. O nosso registro brasileiro de ensaios clínicos, ele traz apenas 9 títulos relacionados com ensaios clínicos ou estudos clínicos com a COVID-19 até o momento. O único, entre os 9, o único que está relacionado lá, ele traz como telereabilitação pulmonar e, curiosamente, ele é um protocolo de origem espanhola e que foi cadastrado na base brasileira. Bom, eu fiz, então, uma breve introdução aqui sobre alguns temas que a gente vai poder discorrer durante essa próxima hora. Eu gostaria, então, de apresentar aqui os nossos 2 convidados, o Dr. Wellington, que vai fazer a sequência da apresentação, e o Dr. Vinícius Cavalieri. Então, na sequência, então, logo a seguir, a gente tem o Dr. Wellington Yamaguchi falando. Logo após ele, o Dr. Vinícius Cavalieri vai fazer a sua apresentação, e ao final dessas 2 apresentações, nós vamos poder conversar com vocês e responder algumas perguntas que foram previamente enviadas no momento da inscrição de vocês, e agora, durante esse webinar, vocês também podem utilizar a ferramenta de envio de perguntas para que a gente possa também acompanhar as perguntas que vocês forem enviando, e ao final, então, a gente tenta fazer um bate-papo com vocês, tirando algumas dúvidas e direcionando mais a nossa apresentação para aquilo que vocês estão com maior sede de conhecimento. Tá, ok? Muito obrigado. Então, agora passo a palavra ao Dr. Wellington. Consegui aqui. Estão me ouvindo? Sim? Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos aqui no Brasil, né? É uma grande alegria estar aqui participando com todos, com o Rafael, com o Marlos, e um bom dia ao Vinícius aí na Austrália, tá? Eu pretendo abordar com vocês, é uma grande satisfação poder falar um pouquinho sobre esse tema, mas eu pretendo abordar com vocês um pouquinho sobre como a pesquisa está inserida no nosso serviço, né? E, sobretudo, como a pesquisa por si só retroalimenta a própria gestão da assistência, tá? Então, dentro desse contexto
de pandemia, de enfrentamento, né, da Covid-19, o quanto que a pesquisa ela fomenta o desenvolvimento de um novo conhecimento, mas o quanto ela também tem sido um instrumento para otimizar, organizar e fazer a gestão do conhecimento para para a própria organização da assistência, tá? Então, eu pretendo abordar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Falar então sobre a Covid-19 no mundo é relembrar um pouquinho do histórico, né? Todos nós temos acompanhado que a Covid-19, ela originou na China, na província de Hubei, né? E em 2 meses tornou-se uma pandemia, né? Essa infecção se alastrou por todos os continentes e chegou aí, inclusive, no nosso território. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre o mapa de infecção pela Covid-19 do controle do Johns Hopkins, o mapa do dia 23 de fevereiro, tá? Curiosamente, era o domingo de carnaval, para a gente poder se contextualizar um pouquinho aqui no Brasil, tá? E nesse momento, basicamente, o grande epicentro era a China. Nos chamava muita atenção os casos na Europa Ocidental, especificamente na Itália, e os primeiros casos ali na América do Norte, nos Estados Unidos. Na linha do tempo, o primeiro caso relatado aqui no Brasil foi na data de 26 de fevereiro. A partir daí, 2 dias depois, e especificamente, inclusive, aqui na cidade de São Paulo, 2 dias depois, a Organização Mundial da Saúde, ela decreta, né, ela declara alto risco mundial de pandemia, e na virada do mês, a gente tem, no dia 5 de março, a primeira transmissão comunitária. Então, a gente passa aqui por um segundo momento da pandemia no país, um momento em que não se levava mais em consideração apenas a epidemiologia de viagens ao exterior, e nós temos aqui o início de transmissão comunitária e uma nova fase de alerta aqui no nosso país. Esse foi um estudo publicado, coincidentemente, no dia 5 de março, e que fala um pouquinho sobre o potencial de importação do vírus no Brasil. Basicamente, o mapeamento desse estudo mostra, deixa eu colocar a ponteira aqui, que 54,8% do potencial de importação era da Itália, né, posteriormente da China, da França, e o principal ponto de início foi São Paulo. Então, a gente sabe que a gente acabou tendo aqui as primeiras experiências e, posteriormente, indo para o Rio de Janeiro e outras 8 capitais do país ao longo de todo o litoral brasileiro, né? Então, isso foi a forma como teve o início aqui no Brasil. E no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decreta uma pandemia, né? Então, o vírus já estava em pelo menos 120 países do globo terrestre. Esse é o mapa do controle central do Johns Hopkins, que mostra o dia de hoje, né? Então, a gente se depara com um cenário aí de uma verdadeira pandemia em todo o mundo. E aí a gente vem para o cenário onde eu gostaria de relatar um pouquinho da nossa experiência, né? Uma cidade de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, sendo considerada hoje a 8ª cidade mais populosa do mundo e, portanto, traz algumas particularidades de preocupações e de vigilância muito interessantes que nos fez ter aí uma linha de aprendizado com tudo que a gente está vivendo nesse momento em relação ao enfrentamento. No meio dessa selva de pedras, temos mais um edifício, no meio de tantos na cidade de São Paulo, que é o Complexo Hospitalar Bela Vista, do Hospital Sírio-Libanês, a instituição onde eu atuo há 15 anos. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa experiência, tá? O Hospital Sírio-Libanês é uma instituição filantrópica. Atualmente, nós temos 454 leitos operacionais, uma capacidade instalada de 611 leitos, e 150 leitos específicos de unidade crítica, né, dentre os quais 60 são de UTI e 90 de pacientes semicríticos. Nós temos hoje, no nosso time do Serviço de Reabilitação, 268 profissionais, dentre os quais 248 são fisioterapeutas, além de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, educadores físicos, fisiatras, essa é a nossa equipe. Qual é o modelo de gestão do nosso serviço, para que vocês entendam como a pesquisa ela se torna importante?
Na verdade, a gente tem, há um ano eu sou gerente assistencial do serviço, nós temos um modelo de tripartite, onde nós temos coordenação médica, nós temos gerentes administrativos que fazem parte de uma gestão, né, e uma linha de gestão composta por coordenadores, líderes assistenciais, tá? Em relação à pesquisa inserida nesse modelo de gestão, na verdade, a gente tem um Instituto de Ensino e Pesquisa, fundado desde 2002, onde nós temos ações formais de pesquisa, por meio do programa de mestrado e doutorado acadêmico, do qual eu faço parte como orientador. O que é importante aqui é destacar que, dentro do serviço de reabilitação, nós temos um grupo de pesquisa, o grupo de estudos do serviço de reabilitação, grupo C, e então todas as ações formais vinculadas a projetos formais, nós contemplamos dentro desse braço, dentro do hospital. Mas no ano passado a gente questionou o quanto que nós poderíamos avançar com a pesquisa inserida dentro da assistência, dentro do nosso modelo assistencial. E foi quando nós desenhamos um projeto que nós chamamos aqui como Projeto de Carreira Assistencial em W, em que nós contemplávamos a possibilidade dos profissionais progredirem tanto na linha assistencial especializada, e no ano passado nós conseguimos implementar 4 áreas de especialidades, né, a sarcopenia, a reabilitação do assoalho pélvico, dor e dermatofuncional dentro do hospital, e além dessas 4 especialidades, o pesquisador dedicado, como uma estratégia dentro do nosso serviço para poder, junto de um processo de pesquisa formal, trazer os resultados da nossa instituição, né, compilados dentro de evidências científicas, tanto de estudos randomizados, quanto de estudos da nossa rotina assistencial, e, sobretudo, mapeando aí, construindo nosso dashboard de indicadores de desfechos clínicos. Então, basicamente, nesse slide, é a estratégia que a gente construiu pensando que, para além de uma gestão composta por coordenadores, líderes, gerentes, nós precisávamos ter aí todo um fortalecimento da área educacional, que já faz parte da nossa gestão desde 2010, da gestão do serviço de reabilitação, de um núcleo especializado dentro da área assistencial e de um pesquisador. Retomando aqui, a gente teve o primeiro caso em São Paulo, no dia 26/2. Na nossa instituição, o primeiro caso diagnosticado foi no dia 6 de março, especificamente na UTI no dia 8 de março. O que aconteceu nessa primeira semana? A necessidade de nós, enquanto gestores, construirmos e fazermos efetivamente a gestão do conhecimento, porque foi tipicamente uma semana, eu me recordo claramente dessa semana, em que houve um bombardeio de informações nas mídias, nas redes sociais e na literatura científica, nas plataformas oficiais científicas. Então, as equipes estavam, ao mesmo tempo em que elas estavam recebendo os pacientes, o mundo estava compartilhando inúmeras informações. Nem todas as informações eram legítimas. E aí, então, foi quando esse profissional de pesquisa, eu gostaria de destacar o Dr. Renato Righetti, fisioterapeuta especialista em pesquisa, nós entendíamos que havia necessidade da assistência ser organizada, da assistência ser mais do que organizada, ela ser feita essa gestão desse conhecimento. E o que nós tivemos como estratégia foi a formação de um time. Nós fizemos a formação de um time composto por 10 componentes, específico da fisioterapia, com alguns membros da gestão, o profissional de educação, que é a Eliana Moderno, profissionais da assistência, então todas as perguntas clínicas relevantes da prática foram trazidas por meio desses profissionais, né, e o pesquisador. Essa é a equipe, gostaria de fazer aqui todo um reconhecimento por esses membros que trabalharam arduamente nessa fase de estruturação, e em 2 dias nós construímos esse modelo, através de um manual composto por 20 páginas e o nosso primeiro card de síntese dos procedimentos técnicos mais relevantes para aquela fase da pandemia que nós estávamos vivendo. Gostaria de destacar aqui o papel do profissional de educação, que em 3 dias montou um time de multiplicadores composto por 30 profissionais, e em 3 dias 100% da nossa equipe que estava alocada nas unidades de COVID foram capacitadas, e 90%, aproximadamente 90% de toda a equipe do hospital também já tinha sido capacitada, independente de não estar atuando diretamente nas unidades foco, né? Gostaria de destacar que alguns dias depois nós ampliamos os procedimentos que estavam sendo necessários
ser compilados dentro desse manual, num segundo card. No dia 6/4, então, há um pouco mais de 10 dias, nós tínhamos a primeira versão do manuscrito relatando justamente essa experiência, né, a prática dessa experiência que nós acabamos tendo de forma intensa, e no dia 14/4, no meados do mês passado, o nosso terceiro card, não o último, porque nós estamos no quarto movimento, né, a gente está exatamente na confecção do nosso quarto card. Essa foi a forma como nós fizemos a organização dessa assistência, tendo como base o conhecimento científico, né? E eu não tenho dúvida de que isso foi potencializado por conta dessa sinergia de funções dentro da instituição. E esse é o primeiro artigo que eu comentei com vocês, que a gente teve condições de estruturar e que está pronto para submissão. Queria falar para vocês que ele tinha sido submetido hoje, mas vai ser submetido amanhã, que faltou ainda um pouquinho. Tá? Com o objetivo justamente de compartilhar um pouco essa timeline e toda essa experiência que a gente acabou tendo que desenvolver de uma forma muito intensa e rápida. O status atual, na verdade, já no dia 17/4, nós tínhamos o envolvimento em 8 projetos de pesquisa na instituição. Em um pouquinho mais de um mês, nós podemos falar de 8 projetos. Quais são esses projetos? Eu acho que nunca foi tão necessário um movimento, pelo menos nos últimos anos, em que os relatos de experiências são importantes dentro da pirâmide de evidências, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse guideline do nosso serviço, a forma como nós nos organizamos para o enfrentamento. Temos pensado muito em documentar o processo educacional de treinamento e desenvolvimento, as estratégias que nós utilizamos durante esse período, sendo necessária de uma forma muito rápida, né, e muito eficiente nesse momento. Nós estamos conduzindo 3 estudos retrospectivos, então também focado na análise do que a gente já fez dos meses de março e abril, né, em relação a alguns procedimentos específicos, como posição prona, como a questão da ventilação não invasiva e cânula de alto fluxo, e também sobre a abordagem da fisioterapia no momento de pré-alta hospitalar. Temos um estudo prospectivo, que a gente, na verdade, tem dentro do grupo de especialistas, do núcleo de especialistas, nós temos a área de especialidade da sarcopenia. Então, esse é um estudo que tem sido conduzido pelo especialista de sarcopenia, Mário Schweire, juntamente com toda essa equipe de pesquisadores da nossa instituição, focado aí na sarcopenia, na identificação da sarcopenia. A doutora Isabel Chateaubriand também faz parte desse time. Tá? É um estudo que nós tivemos a aprovação recente do Comitê de Ética. Um ensaio clínico que, na verdade, ele já era conduzido dentro do programa formal de pós-graduação da nossa instituição, com foco, um ensaio clínico com foco na análise da intervenção de estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com CIRS e sepse. E nós sabemos que parte desses pacientes com COVID-19 são elegíveis, e nós retomamos em abril esse estudo nas unidades não COVID, e agora, no mês de maio, inclusive nessas unidades COVID-19. É importante destacar o quanto que a gestão tem que estar junto, né, da pesquisa. No mês de março, quando as equipes estavam um pouco com ansiedade em relação a todo aquele movimento, todo aquele cenário que nós estávamos vivendo, nós tiramos de circulação todos os projetos vigentes no momento, para que a gente pudesse concentrar um pouco naquilo que era o foco daquele momento, tá? E um último estudo que eu gostaria de citar, que nós estamos envolvidos, que é um estudo multicêntrico com o centro coordenador do Hospital das Clínicas, né, com a Débora Carol Fu, que já tem 9 centros envolvidos, com foco na análise da funcionalidade pós-UTI. Qual é o legado? O que eu gostaria de deixar em relação a essa questão da gestão, toda vinculada e toda articulada com a pesquisa, né? Nós sabemos que num ciclo normal, né, sempre, né, nós pesquisadores sabemos que a partir da prática clínica, da atividade assistencial, as perguntas clínicas são formuladas, tendo como base a relevância delas, né, na fórmula de valor de saúde, né, o quão pertinente, o quanto que nós almejamos alguns desfechos favoráveis, a experiência do paciente, a análise de custo-efetividade, enfim, é a prática assistencial que dispara as necessidades de pesquisa, né?
É importante que dentro de um serviço haja uma liderança que seja, sobretudo, inspiradora, que possa ouvir as equipes, compartilhar decisões e, a partir dessa escuta, dessa gestão compartilhada, identificar o que realmente é importante para essas equipes. E, a partir daí, o pesquisador entra dentro de um papel estratégico, porque, ao mesmo tempo em que ele pode ser organizador e fazer a gestão desse conhecimento, a partir da evidência já disponível, ele também pode disparar novos projetos para responder novas perguntas. E aqui eu não poderia deixar de destacar o papel dos profissionais educadores, porque a partir da necessidade de assistência, identificada por uma gestão que dispara a necessidade de gestão do conhecimento e organização dessa assistência, o educador é aquele que promove a disseminação do conhecimento e a transformação da equipe. E esse ciclo, ele nunca se encerra. Novas perguntas são geradas, novas necessidades de perguntas de pesquisa são geradas, e nova necessidade de educar as equipes aparecem. O que eu gostaria de deixar como legado da pandemia, talvez, seja a forma como ela nos estimulou a fazer tudo isso de forma muito intensa e muito mais rápida e muito mais eficiente, né? Então, as perguntas relevantes fora do contexto Covid-19, elas estão aí, elas continuam. E qual é a velocidade que nós, profissionais da assistência, líderes, educadores, pesquisadores, estamos conduzindo à urgência das respostas dessas perguntas do nosso dia a dia? Essa talvez seja a reflexão que a pandemia está nos trazendo para conduzirmos aí a uma estrutura sustentável. Nós entendemos que a estrutura sustentável ela vai acontecer se nós tivermos um ciclo como esse e que contempla a pesquisa científica na gestão. Gostaria de finalizar fazendo uma metáfora com uma missão espacial. Eu tenho utilizado um pouco dessa metáfora nos espaços por onde eu tenho andado. E diante de uma missão espacial, nós temos diversos atores envolvidos, né? E talvez nesse momento da pandemia, os grandes astronautas são os profissionais que estão lá na linha de frente, são eles que estão sendo enviados para essa grande missão espacial. Mas por trás dessa aeronave tem todo um tripé de gestão, de ensino e de pesquisa e que dá a sustentação e a base para que esses profissionais façam a assistência à beira-leito acontecer. Então, nós entendemos que isso é estratégico e que a pesquisa cumpre, o pesquisador ou a visão científica cumpre um papel protagonista nesse processo. Gostaria de encerrar passando aí a minha fala, deixando um pouquinho da foto aí de parte da nossa equipe, pessoas extraordinárias, num momento extraordinário como esse que nós estamos vivendo, fora do ordinal. Muito obrigado, estou à disposição para as perguntas posteriormente. Marlos, eu não sei se você vai querer falar alguma coisa antes que eu comece. Oi. Não, Vinícius, pode ir adiante, no final a gente conversa. Tá, ok. Bom, boa noite para todo mundo no Brasil. Gostaria de falar primeiramente que é um prazer estar aqui participando desse webinar. Agradecer a Sobrafê pelo convite. Marlos, professor Carlos Augusto Camilo, de Londrina. Queria aproveitar também o momento para dar um oi para os colegas, os amigos da Universidade Estadual de Londrina, que estão participando. Um oi para o pessoal da Unesp também, onde eu fiz meu mestrado, e para todos os colegas aí no Brasil. Obrigado pela participação. Bom, acho que é uma responsabilidade bem grande agora da continuação à excelente apresentação do Wellington. E acho que a minha apresentação é um pouquinho mais simples e eu tenho certeza que a experiência dos profissionais de saúde do Brasil vai ser muito mais intensa
do que a experiência dos profissionais de saúde aqui da Austrália. E eu vou explicar um pouquinho por quê, mostrando um pouquinho dos números aqui da Austrália. Vou apresentar primeiramente, né, aonde eu estou, então a cidade que eu moro, o estado que eu moro, e um pouquinho do trabalho que eu tenho hoje, que é um trabalho que faz o link entre a universidade e o hospital, ok? Então, acho que quando se fala de Austrália, né, pouca gente ouviu falar de Perth, todo mundo ouve falar de Sydney, todo mundo ouve falar de Melbourne, Adelaide, Brisbane, e Perth é uma cidade muito isolada, é a capital desse estado aqui, que é Western Australia. E Perth é a segunda cidade capital mais isolada do mundo, né? Ela só é menos isolada do que a capital do Havaí. Então, só para vocês terem uma ideia, a distância de Perth para Adelaide, dentro do mesmo país, são mais de 2.000 quilômetros. Então, realmente, a gente está numa cidade bem isolada, o que, em momentos de pandemia, na verdade, é uma coisa que joga ao nosso lado. A Austrália hoje tem 25 milhões de habitantes, então o Wellington estava falando aí só da cidade de São Paulo com 12 milhões. A Austrália tem o dobro da população de São Paulo e uma área que é semelhante à área do Brasil, e aí com uma população 10 vezes menor que a população do Brasil, o que também tem implicações positivas em épocas de pandemia. Essa aqui é a foto da cidade. Então, como vocês podem ver na foto no topo, tem um rio que corta a cidade, então tem a parte norte da cidade e a parte sul da cidade com relação a esse rio que corta a cidade, ok? Algumas das praias e o centro da cidade aqui para vocês. Então, Perth é a capital de Western Australia. A gente tem no estado 2,5 milhões de habitantes, e na capital, a maior parte desses habitantes, 80% está na capital, a gente tem 2 milhões de habitantes aqui na nossa cidade. Essa é a Curtin University, que é a universidade que eu trabalho, e estou aqui, estou na Curtin desde 2011. Algumas fotos para vocês. Eu estou dentro da Escola de Fisioterapia e Ciência do Exercício, e a Curtin é uma universidade jovem, ela tem menos de 50 anos, mas ela já conseguiu chegar aí no topo das universidades jovens, eu acho que é a número 20 no mundo inteiro. E a gente tem campus na Malásia, em Singapura, em Dubai e em Mauritius também. Mais recentemente, eu comecei a trabalhar para o sistema de saúde do governo aqui em Perth, na parte sul do rio. Então, o sistema de saúde é dividido em parte sul do rio, parte norte do rio e parte leste da cidade. E o que a gente tem aqui nessa parte sul é uma área de mais de 3.000 quilômetros quadrados, que incorpora 5 serviços de saúde. São 3 hospitais, tem o Fiona Stanley Hospital, o Fremantle Hospital e o Rockingham General Hospital, e serviços mais isolados nas partes mais de interior do estado, que também fazem parte do serviço aqui do sul do Rio. Dentro desse serviço, a gente também tem serviços comunitários, que incluem o serviço comunitário de fisioterapia e o serviço de reabilitação domiciliar também. O meu foco de pesquisa aqui não é só em fisioterapia, a gente tem pesquisa em 9 áreas diferentes, que eles chamam de Allied Health, né? São as áreas correlatas à saúde, ou áreas paramédicas, eu não sei como que é essa definição no Brasil, mas a gente tem a audiologia, a psicologia clínica, a nutrição, a fisiologia do exercício, terapia ocupacional, fisioterapia, podologia, serviço social e a fono, né, que aqui a fono e a audiologia são áreas diferentes. Então, acho que a grande parte do meu trabalho está em fazer com que essas áreas trabalhem juntos dentro do nosso serviço de saúde. São mais de 800 funcionários dentro do serviço de saúde, dentro dessas 9 áreas, mas também criar o link entre o corpo clínico e os pesquisadores da universidade. Então, na universidade a gente tem a Faculdade de Ciências da Saúde com 7 escolas, e as 4 principais escolas aí para a gente fazer o link com esses profissionais do hospital, tem a Escola de Fisioterapia e Ciência do Exercício, a Escola de Terapia Ocupacional, Serviço Social e Fono,
a Escola de Psicologia e a Escola de Saúde Pública, que tem também nutrição e outras áreas aí. Então, é um grande desafio aqui colocar o corpo clínico para trabalhar com o corpo acadêmico da universidade, e eu comecei nesse serviço há 6 meses, então, bem estágio inicial, ok? Bom, mas a gente está aqui para falar de Covid-19, então eu vou contar um pouquinho da nossa experiência aqui no nosso estado e como que foi preparada essa resposta da pesquisa ao Covid-19. Mas antes de entrar direto na parte da pesquisa, vou falar um pouquinho de como que foi o desenvolvimento do vírus aqui na Austrália, um pouquinho do histórico do vírus aqui na Austrália. O nosso primeiro caso foi bem semelhante com o Brasil, acho que pelo que o Wellington falou foi dia 26 de janeiro no Brasil, aqui na Austrália foi no dia 25 de janeiro, a gente teve o primeiro caso, que foi uma pessoa que retornou da Itália, né? A maioria dos casos aqui na Austrália foi relacionado a viagens, mas como a gente tem muito cruzeiro parando na Austrália também, teve uma grande proporção dos casos aqui na Austrália que foram relacionados a cruzeiros também. Os viajantes, principalmente da Europa e da Ásia. No dia 12 de março, a gente estava com 142 casos aqui na Austrália. Eu acho que o mais famoso, e que vocês devem ter ouvido no Brasil, foi o Tom Hanks, que no dia 12 de março foi diagnosticado com coronavírus e ele estava em visita à Austrália. Tanto ele quanto a esposa foram diagnosticados e eu acho que isso foi notícia mundial. No dia 20 de março, o governo agiu com o fechamento das bordas. Então, entre o dia 12 e o dia 20 de março, o que estava acontecendo aqui é que o número de casos estava dobrando a cada 2 ou 3 dias. Então, tinham estimativas que até no final de março a gente teria 10 mil casos, e aí esse número continuaria dobrando-se a cada 2 ou 3 dias se medidas não fossem tomadas. Então, o governo agiu rápido, fechou não sei se a gente pode chamar de bordas, porque a Austrália é uma ilha, mas fechou para a entrada de turistas internacionais e no dia seguinte introduziu distanciamento social, a população que consegue trabalhar de casa começou a trabalhar de casa e outras medidas importantes foram tomadas também, medidas até bem similares com algumas das medidas que foram tomadas no Brasil. Bom, qual que é o número atual? Então, acho que essas medidas funcionaram muito bem, né? A questão da Austrália ter uma população que é 10 vezes menor que o Brasil também auxiliou. Então, o número total de casos que a gente tem hoje, esse dado de ontem, né? Aqui já é quinta-feira, então dados de quarta-feira, 6.875 casos. Desses, a grande maioria já se recuperou, então 5.984 se recuperaram. A gente tem menos de 900 casos ativos na Austrália e um número aí de 97 mortes no país inteiro. Então, são números bem animadores, que não tinham sido previstos, mas eu acho que as medidas tomadas pelo governo e a conscientização da população também ajudou ao certo controle do vírus aqui no país. Esse aqui é uma figura que mostra os estados, né, e o número de casos e o número de mortes por estado. Então, como vocês podem ver no estado onde eu estou, que é o Western Australia, a gente teve 551 casos, com 9 mortes por COVID, relacionadas com Covid-19. O maior número de casos foi em Sydney, então aqui nesse estado que chama New South Wales, e o segundo maior número de casos em Victoria, que é onde que a capital é Melbourne. Tá? A maior parte desses casos em Sydney foi relacionada com cruzeiros que pararam ali no porto e com viagens internacionais também. Acho que um número bem interessante é que a transmissão comunitária do Covid-19 foi bem pequena aqui na Austrália. Bom, vamos falar um pouquinho de pesquisa então, e eu vou focar mais no que aconteceu aqui no nosso estado, porque foi dessa parte que eu fiz parte, né, desse grupo que se organizou no âmbito estadual para organizar a pesquisa com relação ao Covid-19. Então, mais ou menos do início para o meio de março, aqui no hospital em que eu estou baseado, que é o Fiona Stanley Hospital, a gente tem um diretor de
de clinical trials, né? Desculpa, gente, por estar usando palavras em inglês, que tá difícil, às vezes é difícil traduzir aqui na minha mente, tá? E nós nos juntamos como grupo e ficou decidido que a nossa resposta seria uma resposta organizada para que não acontecesse, tipo, por exemplo, um paciente receber 20 ou 30 convites para participar de estudos diferentes, tá? Depois que a gente tomou essa decisão foi levada, essa decisão do hospital foi levada no âmbito estadual, e aí a resposta foi organizada, e a resposta inicial era seguir um protocolo da Organização Mundial de Saúde, que ele chama ISARIC, né? Esse é um protocolo que se iniciou na França, né, mas organizado pela Organização Mundial de Saúde, que é a resposta de pesquisa à pandemia, né? Faz algum tempo já que esse protocolo está ativo, e a ideia é colocar pesquisadores do mundo inteiro trabalhando junto para coletar o máximo de dados possível em épocas de pandemia, tá? Acho que o maior financiamento para esse protocolo, além da Organização Mundial de Saúde, é da fundação do Bill Gates e da Melinda Gates. E ele está disponível, o link está aqui para vocês, se vocês quiserem acessar. Então, é um protocolo que foca na resposta intra-hospitalar à pandemia. E é esse protocolo que a gente resolveu seguir, junto com outros diversos grupos no mundo. Agora, a resposta do nosso estado, a gente tem essa organização que chama WAHTN, que é um network de pesquisa translacional na área de saúde. Então, esse ficou o órgão que seria o responsável por organizar a pesquisa no nosso estado. E essa pesquisa foi dividida em pesquisa hospitalar e pesquisa comunitária, tá? Então, vou focar aqui um pouquinho na parte hospitalar. E, novamente, o que se tentou fazer aqui foi criar esses estudos que seriam estudos abrangentes, a gente chama aqui de umbrella trials, e qualquer outro pequeno estudo fosse incorporado dentro desses grandes estudos, tá? Então, são 4 principais estudos, como vocês podem ver. Aqui na esquerda, vocês veem que tem o ISARIC, que é esse protocolo da Organização Mundial de Saúde. E, na verdade, o que acontece aqui é coleta serial de dados a partir do momento que a pessoa chega no hospital com suspeita de Covid-19, tá? Então, são dados, né, coleta de sangue e outros dados também que ocorrem de 48 em 48 horas durante a hospitalização, e cria aí um banco de dados, e aqui a gente criou um biobank com todo, que é acessível por qualquer tipo de pesquisador ligado a esse trial, para acessar dados, principalmente coletados através de exame de sangue. Um outro trial que vocês podem até colocar no Google é o Ascot Trial, que ele acontece dentro das enfermarias, tá? Esse aqui, na verdade, é um estudo entre a Austrália e a Nova Zelândia, e é um estudo intervencional. O ISARIC, ele não é intervencional, ele é uma coleta de dados serial. O Ascot, ele é um estudo intervencional adaptativo, né? Então, ele está olhando principalmente na resposta dos pacientes a 2 drogas, né? A primeira é a combinação aí do lopinavir e do ritonavir, né? Os 2 usados para HIV, e a segunda é a hidroxicloroquina. Então, é um estudo adaptativo que, claro, o foco do estudo depende da resposta que os pacientes estão tendo a essas drogas, tá? Então, o Ascot, vocês podem procurar aí também, todo o protocolo está disponível online. A terceira caixa aqui, você tem 2 estudos, é o PANDA-19, que é mais em neonatologia e pediatria, e o LATER-19, que é o estudo que ficou de responsabilidade do grupo que eu coordeno, que é o grupo de Allied Health, e eu vou falar um pouquinho mais desse estudo nos outros slides. O último aqui é o REMAP-CAP, que é um estudo em UTI. Esse aqui é um estudo mundial, liderado por um pesquisador aqui da Austrália. Também é um estudo intervencional,
e é de design, né, adaptativo também, como o ESCOT. Tá? Esse protocolo foi desenvolvido, na verdade, como uma resposta de pesquisa de UTI para a pneumonia adquirida na comunidade, e ele oferece aí, opções múltiplas de tratamento e vai testando esses tratamentos dentro desse design adaptativo. Também tem muita informação online, o protocolo foi publicado também, e eu não vou focar em explicar cada um dos estudos. O que eu só queria falar é essa resposta organizada de pesquisa, que quando o paciente entra no hospital, ele não precisa assinar ou ser convidado a fazer parte de diversos estudos. O que acontece é que o paciente dá entrada no hospital, ele dá o consentimento para participar do ISARIC e todos outros estudos estão, o consentimento está dentro do consentimento do ISARIC, tá? Bom, movendo para a comunidade, a gente tem o CIVIC, que é coleta, né, nos pacientes que foram diagnosticados e foram isolados em casa, né, fazer todo o follow-up desses pacientes. E como vocês podem ver, o Later 19 está aqui também, que é o nosso estudo, que começa no hospital e segue esses pacientes por 12 meses na comunidade. Outros estudos estão relacionados à saúde mental, tanto de pacientes, né, na comunidade, quanto à saúde mental dos funcionários dos hospitais envolvidos nessa pesquisa. Então, a gente tem 3 principais hospitais envolvidos nessa pesquisa aqui no nosso estado, mas a maior parte dessas pesquisas são pesquisas nacionais, porque a gente não teria o número suficiente para provar nada ou para mostrar a efetividade de nada se a gente não fizesse estudos nacionais aqui na Austrália. Então, essa foi a resposta organizada. A Austrália inteira está trabalhando nesse tipo de resposta para diminuir aí o burden, né, que é a carga em cima dos pacientes, em cima dos pesquisadores, e tentar fazer todo mundo trabalhar junto numa resposta pesquisa coordenada. Tá? O nosso estudo, que é o Later 19, ele é um estudo de coorte prospectivo, olhando para sintomas, a função física e alguns desfechos psicológicos. Ele tem a parte dentro do hospital e tem a parte fora do hospital, como vocês podem ver. A parte A é incluída no ISARIC, então a gente está coletando dados de 48 em 48 horas, a gente está fazendo o teste, né, de sentar e levantar em 1 minuto, a gente está fazendo alguns testes de sintomas também, principalmente focando em fadiga e dispneia. E depois a parte B é a avaliação inicial, que é na auto-hospitalar, e aí o segmento desses pacientes em 6 semanas, 3 meses, 6 meses e 12 meses. Então, são 5 tempos de coleta de dados nesses pacientes dentro de 12 meses. Tá? Então, as medidas que a gente está coletando aqui, como vocês podem ver, intra-hospitalar, 48 em 48 horas, fadiga, falta de ar, capacidade funcional, que é basicamente o teste de sentar e levantar em 1 minuto, e a força muscular periférica. E depois, na auto-hospitalar, a gente coleta todos esses dados e o follow-up deles de 6 semanas, 3 meses, 6 meses e 12 meses, a gente coleta dados aí de qualidade de vida, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e os outros dados que foram coletados dentro do hospital. Então, esse é o estudo que a gente delineou. Esse estudo teve financiamento do Departamento de Saúde. Aqui a gente conseguiu $200 mil, ainda está, essa informação que eu não poderia estar dando, porque ela está sob embargo ainda, e a gente está pretendendo começar o estudo na semana que vem. Bom, isso é muito bom, a gente conseguiu um dinheiro para fazer o estudo, mas eu vou mostrar o que está acontecendo na Austrália. Então, essa é a curva nossa agora. Então, o problema que a gente está tendo é, na verdade, ter pacientes para esses estudos. Como vocês podem ver, nosso pico foi ali perto do dia 29 de março, com menos de 500 casos em um dia na Austrália. E daí teve um declínio, a gente chegou a ter 7 casos, 10 casos num dia, agora a gente está com uma média de 20, 25 casos por dia, principalmente para o lado de Melbourne e Sydney. Nós temos apenas 62 casos hoje dentro de hospital, como vocês podem ver, e 7 aqui no nosso estado. Desses 62 casos, 27 estão em UTIs, e aqui no nosso estado a gente tem somente 3 casos em UTI. Então,
tem toda essa preparação que a gente fez para a pesquisa e agora o país inteiro, na verdade, com essa resposta tão boa que a gente teve da população em se proteger contra o vírus, o que a gente tem é falta de paciente para a maioria das pesquisas que a gente organizou. Então, no nosso estado, a gente tem 14 casos ativos, 7 estão no hospital, como eu falei, e nós tivemos 0 casos nos últimos 7 dias, o que é muito interessante, e já tem se falado aí em diminuir as medidas que foram implementadas. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar, queria agradecer novamente a Sobrafir, e eu concordo com o Wellington, eu acho que o que fica para a gente de toda essa resposta é esse trabalho organizado que a gente conseguiu colocar, muitas pessoas trabalhando junto, e eu acho que isso vai facilitar muito no futuro para a resposta a qualquer tipo de doença que a gente tiver. E é importante que a gente também pense em toda a colaboração internacional que está acontecendo e que, querendo ou não, essa pandemia facilitou essas colaborações. Tá? Mas obrigado novamente pelo convite, um agradecimento especial aqui ao time do Leite 19, que é um time extenso aqui no nosso estado, e eu fico aberto a perguntas da audiência. Muito obrigado. Vinícius, muito obrigado pela apresentação. Pode ativar a tua câmera aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Wellington. Obrigado, Rafael, por todo o suporte dado até o momento. Coincidentemente ou não, esse grupo tem uma particularidade, né? Todos passaram de alguma forma pela Universidade Estadual de Londrina. A maioria de nós na graduação e o Rafael só um outro momento da sua vida, mas mostra um pouco do vínculo que existe, embora talvez tenha sido um pouco de coincidência, mas é muito importante a gente lembrar desse período, embora não tenhamos sido contemporâneos, né? Mas estamos aí, pelo menos eu não com vocês, porque eu sou de uma geração já mais antiga, né? Bom, nós temos aí algumas perguntas, Rafael, que foram feitas, e talvez a gente pudesse debater algumas delas, e eventualmente agora a gente tinha programado a princípio 1 hora de webinar, mas a gente pode estender um pouquinho mais, aí a gente está quase chegando nas 10 horas, mas a gente pode ir talvez mais uns 10, 15 minutos, além das 10 horas, se o Vinícius e o Wellington puderem ficar conosco. E aqueles que não enviaram perguntas e que queiram enviar, podem usar a ferramenta aí do GoToWebinar para enviar perguntas aqui para a gente vai selecioná-las e vai tentar responder na medida do possível. O foco dessa nossa conversa é em relação à pesquisa clínica, e a gente já traz aí algumas questões bastante interessantes, até por diferença, né, de organização entre os diferentes, né, países, né? Então a gente vê uma estrutura privada muito bem organizada e que já tem toda uma estrutura de ensino e de pesquisa, que é o Hospital Sírio-Libanês, assim como outros grandes hospitais que existem no país, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, não vamos nominar para não correr o risco de esquecer de citar algum deles, né? Por outro lado, e isso, lógico, também existem alguns hospitais públicos, né, em especial aqueles vinculados a universidades, a gente também tem uma estrutura de pesquisa já bem articulada. Por outro lado, a gente percebe lá pelos comentários e exemplos trazidos pelo Vinícius, uma estrutura, uma organização
pública e talvez numa interseção público-privado bastante importante, né, que fez todo o encadeamento da estrutura de pesquisa e que agora, talvez por uma grande sorte, eles não consigam desenvolver parte das pesquisas por falta de pacientes, né? Então, o que nós tivemos de morte nas últimas 24 horas, eles não chegaram a ter 20% dessas mortes em todo o período da Covid. Então, realmente, a Austrália ela está numa outra condição, né, de saúde, uma outra condição sanitária, e vai ter que fazer, talvez, pequenas adaptações, adequações aí, e, eventualmente, fazer parceria com as instituições brasileiras para exportar o know-how, e a gente estuda os pacientes brasileiros com o know-how que eles desenvolveram lá. Então, gostaria de abrir a palavra aí ao Wellington, que falou primeiro, né, para, de repente, até trazer algo além da estrutura privada, né, se vocês têm alguma interseção com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, se existe alguma interseção com governos locais, né, estadual, municipal ou federal, e como que vocês têm procurado desenvolver as questões da pesquisa, ou se elas contam basicamente com a estrutura própria e financiamento próprio. Pode falar. Olá. Eu falei rápido, né? Fiquei um pouco preocupado com o tempo, não gosto muito de ocupar o tempo do outro palestrante, então acho que eu acabei falando as informações de um pouco acelerado, mas acho que, assim, em relação à questão de como nós estamos inseridos, né, a instituição onde eu trabalho, ela é uma instituição filantrópica, né, que tem parcerias com iniciativas públicas, na área da assistência, né, na gestão de hospitais da rede pública, e também em parcerias também dentro da pesquisa. Eu acho que nesse momento, dentro do tópico da pesquisa, eu acho que a gente está mais focado dentro da unidade Bela Vista mesmo, né, aqui na cidade de São Paulo, até mesmo por conta de toda a casuística, de toda a estrutura disponível nesse momento, para poder fazer aí os desenhos dos estudos que eu comentei ali na minha apresentação, né? Uma boa parte, talvez, daquilo que a gente se comprometeu enquanto responsabilidade dentro da pesquisa é focada na descrição da nossa própria organização, da nossa assistência, né? E os estudos prospectivos que a gente acabou conseguindo rapidamente desenhar vão muito dentro de um arsenal de técnicas de avaliação disponíveis também, né, na instituição, dentro desse impacto funcional agudo, e a grata alegria da parceria com o Hospital das Clínicas, não só na gestão atual, né, nós estamos justamente amanhã, né, devem abrir 10 leitos feitos pela gestão da instituição aqui do Hospital Sírio-Libanês, ali no Hospital das Clínicas, mas também nessa parceria de pesquisa aí que a gente firmou para o pós-alta da UTI. Então, de uma forma muito sinérgica, eu poderia dizer, o nosso estudo unicêntrico, por enquanto, né, fica aí convite para a gente poder ampliar isso, está com foco muito nessas disfunções na fase aguda da UTI, e, de repente, veio um convite desse estudo multicêntrico que eu comentei, que é justamente a continuidade, né, na fase pós-UTI. Então, basicamente, toda a linha de cuidado está contemplada dentro desses estudos prospectivos, né, desde os 20 primeiros dias de internação, pós-alta da UTI, e segmentos aí de 30 e 60 dias. Né, eu acho que eu queria destacar, talvez, não sei se a gente vai poder ter tempo, eu queria até passar a oportunidade para o Vinícius comentar em cima da tua pergunta, Marcos, mas o quanto que talvez novas modalidades aí de tratamento, como a telereabilitação, que não era uma realidade forte no Brasil, talvez na Austrália, a gente sabe da literatura que é bem forte, né, e que talvez venha aí como mais uma temática que deve ser investigada,
deve ser investigada, implementada e investigada, né? Eu acho que dentro de um processo assistencial e de documentação aí dessas evidências, né? Então, não sei se eu respondi um pouquinho desse panorama geral da organização, da instituição, né? Mas o que eu queria destacar também, aproveitar, já que eu falei muito rápido, o papel do pesquisador, né? O papel, um profissional que talvez traz a razão, né? O raciocínio, o conhecimento, a capacidade de organizar as melhores evidências científicas para a origem primária, que é o quê? Voltar isso para assistência, né? Então, a gente não perder o foco que a pesquisa sempre teve e que deve ter, que é, na verdade, a melhoria contínua da assistência, né? Então, por isso que eu falo que a gente está vivendo o ciclo muito rapidamente com todo esse movimento de fomento de pesquisa para responder perguntas clínicas, investigar, e aí é um ciclo que se retroalimenta. Muito obrigado, Wellington. Talvez aqui a gente já possa passar para o Vinícius, e se o Vinícius puder comentar rapidamente algo sobre essa parceria público-privada, essa relação interinstitucional que existe lá na Austrália, e ao mesmo tempo chegou para a gente aqui uma pergunta que talvez seja interessante, porque a gente sabe que a atuação do fisioterapeuta brasileiro nas UTIs, ela é um pouco particular, né? E não se encontra muito dessa mesma característica em outros países do mundo. Então, eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo sobre como é que é a atuação do fisioterapeuta nas UTIs aí na Austrália. Obrigado, Marlos. Bom, eu vou começar então com a sua primeira pergunta sobre a parceria público-privada. Aqui, já há algum tempo na Austrália, foram criadas essas posições de diretor de pesquisa, que elas são posições conjuntas entre a universidade e o sistema de saúde, né? A gente tem alguns exemplos de nomes, né, que o pessoal no Brasil com certeza conhece, por exemplo, a Jennifer Allison, em Sydney, né, que ela é bem conhecida na área respiratória. Ela é a líder do guideline australiano aí para reabilitação pulmonar, né, que foi publicado em 2017. Ela tem essa posição lá em Sydney, que linka a universidade ao departamento, a alguns hospitais de uma região, né, do departamento de saúde. Então, essas posições começaram a ser criadas, eu diria, entre 12 e 15 anos atrás, principalmente em Sydney, Melbourne e Brisbane. A posição que eu tenho hoje, que eu comecei há 6 meses atrás, foi a primeira no nosso estado. Então, o nosso estado é um pouquinho atrasado com relação a essas respostas, mas está tendo bastante iniciativa. Então, a ideia é para que os pesquisadores na área de saúde nas universidades façam pesquisas que tenham um maior potencial de ser traduzidas para a mudança clínica, né? Então, o aspecto translacional aí da pesquisa clínica. Porque tinha muito pesquisador na área da saúde na universidade fazendo pesquisa que não tinha aplicabilidade clínica nenhuma. Então, eu acho que um dos benefícios dessa união é para que os pesquisadores da universidade façam pesquisas que sejam aí traduzidas a uma mudança clínica. Para o hospital, é mais para criar essa cultura no corpo clínico de fazer pesquisa, né? E não somente de fazer pesquisa, mas também fazer um serviço baseado em evidência, né? Para que a prática dele no hospital seja baseada em evidência. Então, ela é de benefício tanto para o sistema de saúde, para o corpo clínico, quanto para as universidades e para o corpo acadêmico da universidade. Então, esse é o principal objetivo dessa parceria, tá? A sua com relação à segunda pergunta, que é a atuação do fisioterapeuta aqui, eu acho que dos países no mundo, a Austrália deva ser aí um dos que tem um modelo mais similar com o Brasil. Eu não me recordo, Wellington, a gente já conversou sobre isso. Se você chegou a vir para cá para observar o modelo aqui, a gente teve algumas conversas, mas eu acho que você não teve ainda a oportunidade, né? Não. Mas seria muito interessante. E
o fisioterapeuta ele tem uma atuação muito importante dentro da UTI. Eu acho que ele não tem a tamanha liberdade que o fisioterapeuta brasileiro tem em algumas UTIs no Brasil, né? As decisões aqui são muito multidisciplinares, mas com certeza o fisioterapeuta ele é um profissional que ele pode mexer na ventilação mecânica, ajustar parâmetros, ele tem uma voz alta dentro da equipe multidisciplinar. E então eu acho que é um dos países aí que tem a maior similaridade com o modelo brasileiro da fisioterapia dentro da UTI. Excelente, Vinícius. É muito bom saber que a gente tem aí uma participação também bastante importante. A gente realmente tem nomes muito fortes aí da fisioterapia e terapia intensiva da Austrália, né? Inclusive, a gente tem aí sempre tentado trazer algum fisioterapeuta para participar das nossas atividades no Simpósio Internacional de Fisioterapia Cardiorrespiratória em Terapia Intensiva, o CIFIR, que esse ano, em função da pandemia, acabou sendo adiado para abril de 2021. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que pode ser respondida pelos dois, né? Em relação ao pós-alta, né? Como é que tem sido feita a abordagem aos pacientes do ponto de vista de contato? Isso é feito por visita no local, na instituição? O profissional que está fazendo a pesquisa vai até a residência fazer os testes? Há algum tipo de procedimento que pode ser feito por telemonitoramento? Enfim, quais são as abordagens que têm sido utilizadas? É uma pergunta que vem lá da professora Fernanda Lanza, de Minas Gerais. Eu posso começar, pode ser, Wellington? Fernando, obrigado pela pergunta, mandando um oi para você. O que acontece, a abordagem aqui difere de acordo com o hospital que o paciente foi visto, e com certeza difere entre os estados que a gente tem aqui na Austrália. E é por isso que, quando nós propusemos a ideia do Leiter 19, que é o estudo, a gente não propôs um estudo intervencional, a gente propôs um estudo de coorte, porque a gente sabia que cada paciente ia ter uma trajetória de reabilitação diferente, né? Então, a ideia é avaliar esses pacientes, seguir esses pacientes por 12 meses e depois olhar para trás, né, e comparar o tipo de trajetória que eles seguiram. Por exemplo, aqui no nosso hospital, e esse é o único hospital no nosso estado que tem esse serviço, a gente tem um serviço de reabilitação intra-hospitalar. Tem uma unidade dentro do hospital só de reabilitação intra-hospitalar. Então, hoje, aqui no nosso hospital, os pacientes que saem da UTI e vão para a enfermaria, a gente tenta deixar eles o mínimo possível dentro da enfermaria e já transferir para esse serviço de reabilitação intra-hospitalar. E nesse serviço, a gente tem diversos tipos de profissionais, o fisioterapeuta é um deles, mas tem o terapeuta ocupacional, o psicólogo clínico, tem o profissional da nutrição e outros profissionais também vendo esses pacientes, tá? A partir do momento que eles têm alta desse serviço de reabilitação intra-hospitalar, eles são seguidos em casa e no momento, como a gente ainda está praticando o isolamento social aqui e distanciamento social, qualquer tipo de serviço para esses pacientes é feito através de telereabilitação. Então, o governo, logo no início do Covid-19, já colocou o serviço de telereabilitação como um serviço que pode ser oferecido pelo sistema público e os hospitais são reembolsados por oferecer esse serviço. E todos os planos de saúde privado também colocaram a telemedicina e telereabilitação como um serviço que pode ser reembolsado pelo sistema privado. Então, tudo tem sido feito através de telemedicina, telereabilitação. É claro que esse serviço varia de paciente para paciente. Tem paciente que prefere uma conversa pelo telefone, tem paciente que prefere usar algum tipo de app, tem paciente que prefere vídeo. Então, esse serviço tem sido diferenciado dependendo do tipo de paciente que a gente está atendendo. Bom,
acho que em relação à continuidade, né, o monitoramento do desfecho, a gente tem dentro da instituição uma área específica. Acho que a primeira colocação que eu queria colocar é em relação à área de desfecho clínico que nós temos na instituição, né? E aí, a partir de ferramentas estruturadas para diferentes perfis de pacientes e diferentes diagnósticos, é feito o contato telefônico, é feito todo o acompanhamento aí de mensal, trimestral, semestral, por um ano, de diferentes condições. Então, talvez a organização da assistência já contempla hoje um modelo que leva em consideração o acompanhamento desse paciente pela equipe de desfecho clínico. No que diz respeito à organização da assistência de reabilitação, eu passei a tarde inteira em reuniões virtuais, né, justamente discutindo essa temática, exatamente o mapeamento de 3 perfis que nós iríamos definir, né, como 3 grupos de pacientes, dentre os quais um grupo de paciente deve ser aquele grupo elegível ao retorno do nosso centro de reabilitação, né, mas, sobretudo, perfis de pacientes que se enquadram aí dentro do contexto da telereabilitação. Se eu não estiver enganado, me corrija, Marlos, que está acompanhando, talvez, a resolução do COFIT é de 20 de março, eu tentei procurar aqui rapidinho, né, mas de 20 de março, que também autoriza, né, a telereabilitação na modalidade de teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria, né, durante o período da pandemia. Espero que talvez seja uma tecnologia que não vá junto com a pandemia, porque existe um perfil de paciente que nós entendemos como elegíveis para isso, né? E aí, nesse aspecto, a gente tem tanto o braço daqueles pacientes que progressivamente poderão ter um fluxo de retorno ao centro de reabilitação, que podem ser candidatos ao teleatendimento. A gente definiu fluxo de urgência, fluxo de emergência, uma série de fluxos necessários para a particularidade da telereabilitação, né? E, sobretudo, aqueles pacientes que querem o atendimento domiciliar. Então, é uma outra frente que já era realidade dentro do país e que talvez se fortaleça dentro desse período, que é a questão da supervisão do atendimento domiciliar. Preciso dizer que a gente não se organizou ainda para esse acompanhamento, talvez, dessa modalidade no que diz respeito a projeto de pesquisa. Então, isso não está estruturado dentro de um projeto de pesquisa. Por isso que eu comentei um pouquinho sobre a questão da implementação, né, e, sobretudo, já pensando aí em monitorar um pouco as particularidades dessas modalidades de tratamento para além dos prédios do hospital, né. E eu queria destacar aquele estudo multicêntrico, então, destacar e talvez fazer uma reflexão, trazer uma reflexão, que se propõe a avaliar, né, parâmetros funcionais na pós-alta hospitalar, na pós-alta da UTI, né, alguns momentos pós-alta da UTI, na alta hospitalar, 30 e 60 dias após, né? Então, a gente tem esse estudo que vai ter esse acompanhamento, que é justamente esse estudo multicêntrico, que se propõe a avaliar parâmetros funcionais globais, capacidade de tolerância de exercício, parâmetros de função pulmonar, né? Então, eu acho que isso também está contemplado aí nesse desenho. E a reflexão que eu queria trazer é o quanto que a gente talvez precisa ter, não sei, até refletindo com os demais participantes, o quanto que talvez a gente não tenha uma gestão, uma organização, porque eu imagino que devem ter vários protocolos sendo desenhados no Brasil, nesse exato momento, em diferentes instituições, com os mesmos objetivos. O quanto que a gente precisa fazer um estímulo de coparticipação mesmo, porque talvez a gente esteja caminhando isolado, né, e talvez a gente esteja aí tentando responder as mesmas perguntas isoladamente, né. Então, eu acho que essa pós-fase aguda certamente é uma pergunta clínica relevante. Excelente, Wellington e Vinícius. Essa última fala aí do Wellington traz algumas reflexões bastante importantes, né? Até uma mais simples, né? Tentando responder uma pergunta aqui também de um colega. O Vinícius já comentou que lá na Austrália eles selecionaram o teste de levantar e sentar em 1 minuto para avaliação de funcionalidade. E aí, qual é o teste, ou quais são os testes que vocês selecionaram para fazer a avaliação de capacidade funcional ou tolerância ao exercício, enfim?
Eu posso falar, Wellington, depois eu acho que está vindo um documento aí da ATS, da IRS, sobre quais testes para usar na avaliação desses pacientes. Se eu não me engano, eles estão focando no teste de sentar e levantar em 30 segundos, tá? A gente escolheu o teste de 1 minuto aqui. Acho que o Rafa até tem um paper, o pessoal de Londrina também tem um paper sobre esses testes. A gente acabou escolhendo de 1 minuto, que dá um tempo maior para a gente analisar variáveis fisiológicas nesses pacientes, tá? O nosso maior motivo para escolher um teste assim é que, se a gente usar o nosso serviço de reabilitação domiciliar aqui também, a gente consegue ter um profissional na casa do paciente e fazer esse teste também via telereabilitação. Então, tudo que a gente propôs são testes que a gente consiga fazer à distância. O teste de caminhada de 6 minutos, apesar da gente ter toda uma padronização no teste, como que você vai fazer esse teste se a pessoa está na casa dela e não pode vir no hospital numa situação de isolamento social, né? Então, a gente tentou escolher testes que dá para fazer em casa, com semi-supervisionamento, se a gente não consegue mandar ninguém lá, ou com supervisionamento de algum profissional que trabalha na reabilitação domiciliar. Então, são testes simples que dá para fazer numa certa distância. Wellington. Bom, em síntese, né, de uma forma bem resumida, né, tem os momentos dos nossos protocolos na fase aguda, mas basicamente são ferramentas de avaliação contempladas nos guidelines de identificação de sarcopenia, então, força de preensão manual, bioimpedância elétrica, métodos mais clínicos de avaliação de força muscular, uma escala de mobilidade, né, a AMS, que a gente tem, que já utiliza de forma sistêmica na instituição, e a avaliação ultrassonográfica, focada em membros inferiores, membros superiores e músculos respiratórios. Né? Então, a gente desenhou um protocolo aí que contempla não só o classicamente utilizado, que é a avaliação de quadríceps. Dentro dessa avaliação mais a longo prazo, a inserção do teste do degrau de 6 minutos, que é uma realidade também que a gente utiliza nos nossos protocolos de pesquisa aqui, porque dentro do contexto hospitalar são os testes aplicáveis, né? Pensando numa pós-alta da UTI, que não precisa necessariamente ter um corredor de 30 metros para o teste de caminhada de 6 minutos para respeitar as diretrizes internacionais. Então, a gente tem utilizado muito o teste do degrau, e que também está contemplado nesse estudo multicêntrico, para além de variáveis como pressões respiratórias máximas, espirometria para o mapeamento da função pulmonar, nada diferente, né, pessoal, daqueles estudos de corte que se propõem a fazer o segmento, né, se a gente pensar lá naquele estudo, do estudo canadense, né, de análise de sobreviventes da síndrome do desconforto, são variáveis clássicas de desfechos funcionais globais e pulmonares gerais, né? Muito bem, acho que essas perguntas são, as respostas, aliás, né, elas atingem aí a curiosidade de várias pessoas, né, e eu tenho outras duas perguntas aí que eu gostaria de lançar para vocês. Uma é se os pacientes que, porventura, vocês já tenham tido contato, ou as equipes de vocês tenham tido contato, elas têm apresentado aí um grau importante, né, de diminuição de capacidade funcional, em especial relacionado à musculatura periférica e talvez musculatura ventilatória, né? Essa é uma questão que vem surgindo bastante, porque a gente sabe de todo o comprometimento pulmonar, até vascular, né? Mas também se tem tido uma preocupação bastante grande com a parte muscular. Há relatos tanto na literatura nacional como principalmente do pessoal da Europa, trazendo aí um comprometimento muscular periférico bastante importante. Então, se vocês têm visto isso também na prática clínica de vocês aí. Posso falar do
dos poucos casos que a gente teve aqui no hospital. Então, a gente tem uma fisioterapeuta bem ativa na UTI, que faz toda a comunicação de casos com os fisioterapeutas que estão na enfermaria. A gente teve, vamos colocar aí numa... Eu não vou conseguir falar isso em português, desculpa. Mas um range no teste de sentar e levantar, por exemplo, no primeiro dia fora da UTI, de pacientes que conseguiram sentar e levantar uma vez, e pacientes que conseguiram sentar e levantar 6 vezes, tá? Os motivos, é difícil tentar explicar isso agora, porque a gente teve um número muito pequeno de pacientes aqui no hospital, mas eu acho que a idade foi um fator importante, com certeza, né, os pacientes mais jovens aí tendo uma resposta melhor, e a questão das comorbidades pré-Covid-19 também, né? Claro, tempo de UTI e tudo que aconteceu na UTI também, mas com o pouco número de casos que a gente teve aqui, a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão definitiva do que está acontecendo. O que a gente sabe com estudos que fizeram depois de internação por pneumonia adquirida em comunidade e tal, é que tem aí uma recuperação natural, né? Apesar das vezes na fase aguda eles apresentarem algum tipo de disfunção muscular ou física, tem-se aí uma recuperação natural em 6 e 12 meses, e é talvez por isso que alguns estudos, alguns ensaios clínicos aleatórios que foram conduzidos em populações, né, que tiveram uma internação aí de UTI, e daí esses estudos fizeram a reabilitação pulmonar depois de 3 meses, após a alta de UTI, não conseguiram mostrar muita diferença entre o grupo controle e o grupo treinamento, porque tem essa recuperação natural que acontece com esses pacientes. Mas os nossos números são muito pequenos, Marcos, para falar de algo definitivo. Gostaria de ouvir do Wellington qual que é a experiência deles lá. Deu uma cortada, eu não consegui ouvir o final, mas, bom, falando primeiramente, assim, dentro de uma percepção clínica, né? A gente tem, na verdade, uma experiência bastante heterogênea em relação ao perfil clínico dos pacientes que nós recebemos, né? Então, a gente tem, inclusive, até os fluxos de atendimentos, eles são bem distintos, bem separados, e a gente praticamente teve 3 níveis, talvez, de nível de acometimento, vamos dizer assim, né? Então, aqueles pacientes que nós entendemos que apresentam manifestações leves, né, da doença, e que ficam hospitalizados dentro de uma unidade de internação comum, aqueles pacientes típicos, né, daquele cenário mais grave de insuficiência respiratória, que ficam na UTI, e a gente tem aquele cenário intermediário, que foi toda uma organização de um andar para isso, que são os pacientes intermediários, que ou é parte da melhora clínica que ele está apresentando, ou às vezes uma pequena descompensação. Então, ele fica no meio, tanto para a descompensação quanto para a recuperação funcional, né? Basicamente, dentro daqueles pacientes que fazem uma trajetória de um quadro grave e vai evoluindo com sua melhora clínica geral, e graças a Deus vários pacientes indo e seguindo esse caminho e que muito emociona as nossas equipes, a gente vê que sim, muitos pacientes eles acabam desenvolvendo aquele quadro típico de um paciente de 15 a 20 dias de ventilação mecânica. Muitos deles, a gente viveu isso na transição do final do mês de abril para o mês, né, para agora, no começo do mês de maio, o grupo dos pacientes que necessitaram da traqueostomia, né, e que passam a ser os nossos pacientes críticos crônicos, e que eles acabam seguindo um pouquinho daquele padrão que a gente já conhece desse paciente crítico crônico, né? Então, a gente tem uma heterogeneidade muito grande. Eu não consigo, sob o ponto de vista assistencial, dizer um padrão de evolução, né? Estou super curioso justamente para a gente, esses desenhos que nós estamos fazendo para documentar justamente esse padrão de acometimento é que vai trazer essas respostas. Nós, como eu comentei na timeline da nossa organização, a gente está no momento de descrever um pouquinho a experiência a partir da observação da prática com os estudos retrospectivos, e os dados prospectivos vão começar a aparecer agora,
né? Dentro do projeto de avaliação aguda, contempla uma variável que é a ecointensidade, justamente para a gente poder ver se o padrão de acometimento muscular, o comentário que o Vinícius fez, se ele realmente acontece, né, pensando em qualidade muscular, né? Se ele realmente acontece ou se ele acontece, se existe uma recuperação, talvez, diferente mesmo, quando comparado a um paciente com uma sepse, um quadro de sepse típico por outras etiologias, né? Então, eu acho que uma das variáveis ultrassonográficas também justamente vem para a gente poder mapear esse perfil de acometimento, se é um acometimento que acontece e fica, ou se ele acontece e realmente a gente vai trabalhar naquele contexto do crítico crônico mesmo, né? A pandemia, né, muito rapidamente, na verdade, a gente está lidando com um monte de coisas que não tem respostas, né, um monte de perguntas que nós não temos resposta, a gente está se baseando em situações, em estudos muito semelhantes, né, para poder organizar a assistência, e aí sim, talvez, por meio das pesquisas agora prospectivas, e a gente tem que acompanhar isso no mundo inteiro, talvez as particularidades dessa população com Covid, né? Se existe alguma particularidade que é diferente do que a gente já conhece da literatura até aqui. Ok, excelente. Eu acho que a gente já deu uma boa adiantada aí no período que a gente tinha se proposto a conversar. A gente sabe que se deixar o papo alonga, né? Mas para a gente é um final de noite. Para o Vinícius é um início de período de trabalho, ele está lá no período da manhã, né, e a gente já percebe ali uma movimentação atrás dele, então a gente tem que se encaminhar para o final das nossas atividades aqui. Eu vou fazer 2 comentários breves, e aí eu gostaria que vocês também finalizassem, fizessem suas considerações finais aí para a gente poder encerrar. Um é um comentário em relação a um questionamento que foi levantado aqui pela colega Paula. Telereabilitação no país talvez realmente ainda seja algo bastante fora da realidade da grande maioria da população. Não só por questões de capacidade, mas por questão de acesso à tecnologia, enfim, uma série de situações que a gente conhece a nossa realidade socioeconômica e que realmente pode não atingir a grande maior parte da população, que em geral tem falta de assistência de qualquer tipo, né? Então, enfim, a gente tem que tentar desenvolver mecanismos aí para chegar nessa população. E um outro aqui do Fabrício, comentando em relação aos testes de funcionalidade, eles são aplicados os mesmos testes independente da gravidade. Me parece que sim, que essa é a lógica para que você tenha um segmento, um olhar nas diferentes etapas e como que ele responde, né? Então, essa é uma percepção aí que a gente tem daquilo que vocês trouxeram. E só reforçando aqui, trazendo talvez uma ideia, um comentário do Wellington, que a gente teve recentemente, agora nessa semana, se encerraram alguns prazos digitais aí do CNPq e da CAPES, então a gente teve profissionais de diversas instituições submetendo projetos e protocolos, muitos deles ainda bem multicêntricos, mas ainda assim um grande número de unicêntricos, né? Mas mesmo talvez aqueles multicêntricos eles possam ainda ser ampliados, né? Então talvez pudesse haver uma leitura, né? Se a gente tivesse aí um suporte, né, de uma equipe lá no CNPq, na CAPES, para fazer uma leitura daqueles projetos, assim, por que vocês não se complementam, né? Então de repente a gente poderia aí ampliar essas redes e minimizar esforços e trazer muito mais resultados, como o pessoal lá da Austrália já tem se organizado para, quando for submeter o projeto, já submete ele de uma maneira transversal, né, olhando as diferentes possibilidades. Então, eu acho que a gente ainda tem que se estruturar um pouco mais para desenvolver pesquisa clínica, em especial na nossa área, mas que bom que a gente está tendo oportunidades de fazer isso agora e realmente foi uma tônica, né, que a gente observou aí vários pesquisadores desenvolvendo projetos e protocolos multicêntricos. Isso foi realmente assim bastante interessante.
tá? Então, assim, só finalizando, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês dois, que com certeza trouxeram aí informações bastante importantes para todos nós. Agradecer ao suporte do Rafael e do Carlos Augusto, nosso Guto, que deu todo um start para a gente aí, ficou de fantasma, dando umas orientações para a gente também em relação ao sistema, que para nós é uma novidade aqui. Então, gostaria de agradecer a participação de todos vocês e contar com a participação do público aí para novas oportunidades, né? O nosso público, ele foi fiel, a gente teve uma pequena variação aí de 5 a 10% do início da transmissão até agora, então a gente realmente está com um público que quis acompanhar o nosso tema aí da noite, tá? Então, Vinícius e Wellington, por favor, façam seus comentários finais e a gente vai encerrar a nossa participação. Muito obrigado. Bom, queria agradecer, né? Na verdade, eu tinha percebido, viu, Marlos, que coincidentemente eram 4 egressos da UEL, né, em diferentes etapas, então foi realmente uma coincidência, mas queria deixar um abraço aí para todo mundo de Londrina, se tiver alguém aí acompanhando, guardo com muito, muito carinho tudo aquilo que eu aprendi e trouxe lá da UEL. Eu queria deixar, acho que, rapidamente um comentário, já que surgiu esse comentário sobre a telereabilitação, uma reflexão que talvez a gente possa utilizar a telereabilitação justamente para democratizar o acesso à reabilitação. Talvez possa ser o contrário, os nossos colegas da área de tecnologia e inovação cada vez mais têm desenvolvido ferramentas simples, né, que muitas vezes por um celular que todos hoje, né, a grande maioria da população tem, talvez possa ser uma ferramenta para democratizar o acesso. Aquelas pessoas que hoje não conseguem ir para um centro de reabilitação especializado ou para um ambulatório, então talvez o presencial talvez seja mais caro, né? Então talvez a gente tenha que pensar em como que a gente vai fazer a tecnologia trabalhar ao nosso favor e, sobretudo, trabalhar para aquelas pessoas que hoje a gente tem dificuldade de alcançar, né? Então a gente tem que pensar muito. Eu não tenho opinião formada sobre isso, mas talvez possa ser um caminho, né, de democratização do acesso. E eu queria dizer 2 coisas muito rápidas, né, eu sempre tenho muitas equipes assistenciais em todas as oportunidades, dentro da minha instituição, nas falas que eu tive presente nos últimos tempos, e eu queria justamente fortalecer aquele elo, né, da importância que os profissionais da pesquisa têm dentro desse momento, né? Então, acho que até fora de um momento pandemia, às vezes, existe aquela separação, quando, na verdade, está tudo inserido dentro de um centro que é o bem-estar e os desfechos clínicos do paciente, né? Então, equipe assistencial, recebam bem os pesquisadores, né? Vários estudos vão estar acontecendo aí, circulando nas unidades de terapia intensiva no Brasil todo, o mundo inteiro está fazendo isso, e dá para a gente sincronizar aí a assistência em paralelo com os pesquisadores que estão em campo fazendo um trabalho também essencial e que promove aí a evolução científica. E para finalizar, então, eu deixo o meu abraço aí para todo mundo. Eu tenho vivido aí desde quando tudo isso acabou, um sentimento à flor da pele, em todos os sentidos. Temos trabalhado muito, tem sido dias de intenso trabalho, noites de intensos trabalhos, né? É difícil a noite que eu não estou trabalhando, e eu entendo que eu estou num momento de missão. É uma missão que eu encaro individualmente, enquanto eu, Wellington, dentro de uma instituição que me acolhe, que me dá condições para trabalhar, e para fora dessa instituição, mais recentemente, a gente está tendo a oportunidade de contribuir para fora, né? Então, que todos possamos, né, a minha mensagem final é essa, viver essa missão dentro daquela parte, dentro daquela parcela de contribuição que cada um pode oferecer nesse momento, né? Então, que a reflexão fique para o propósito de cada um e em que contexto cada um de nós estamos inseridos para fazermos a diferença, tá? Não tem sido fácil, não tem sido fácil, mas a gente vai conseguir passar por tudo isso. Talvez a nossa realidade, Vinícius, seja um pouquinho diferente, a gente, né, do que vocês, talvez, aí na Austrália estão vivendo. Aqui está
bem difícil e não dentro só do contexto onde eu estou inserido, mas também observando o que está acontecendo no país, né? Então, fica aí a minha mensagem de apoio e o apelo pela nossa união aí nesse momento de dificuldade. Um abraço para todo mundo aí. Joia. Belas palavras, Wellington, né? Engraçado esse português polido do Wellington, né? E eu falando meu português trancado aqui, tá difícil isso aí. Eu queria agradecer a Sobrafir mais uma vez pelo convite. Eu acho que é um prazer para mim fazer parte e poder contribuir com o Brasil, né? Eu falo que eu tenho uma dívida eterna com o Brasil, eu tenho uma dívida eterna com a Universidade Estadual de Londrina, tenho uma dívida eterna com a Unesp, em Presidente Prudente, porque foram essas instituições que possibilitaram a minha vinda para cá. Então, todo momento que eu tenho a oportunidade de participar em discussões assim, eu participar em pesquisas com grupos brasileiros, eu estou sempre aberto e agradeço os convites que têm vindo, tá? Quero acrescentar e também concordar com o Elton no questão da telereabilitação. Como vocês puderam ver, o nosso estado aqui é um estado enorme, então a gente tem aí 500 mil pessoas no nosso estado vivendo em zonas rurais, em zonas muito afastadas. E se não fosse pela telereabilitação, essas pessoas não teriam o acesso ao atendimento que eles têm. Tá? Então, há algum tempo atrás, a gente teve diversas pesquisas aqui mostrando que o desfecho dos pacientes que moram nessas zonas rurais, zonas mais afastadas, era muito pior do que das pessoas que moravam em zonas metropolitanas. Então, esse esforço de fazer a reabilitação algo acessível, e era uma coisa que a gente estava planejando que ia tomar 5 anos aqui na nossa realidade, para virar realidade, e milhões de dólares, né? Isso aconteceu muito rápido. Em 3 semanas, a reabilitação tomou o país, praticamente, nessa época de pandemia. E, com certeza, isso vai aumentar o desfecho para essas pessoas que vivem em zonas mais afastadas e zonas rurais, tá? Quero dizer também que eu fico muito mais que feliz em compartilhar o protocolo que a gente colocou aqui para essa resposta ao Covid-19, né, que é o estudo que é o Later 19. Não sei como que a gente faz isso, Marlos, eu posso mandar para a Sobrafir, e daí os pesquisadores que estiverem interessados, vocês podem formar um grupo e tocar esse estudo no Brasil. Eu conversei já com um grupo aqui, eles estão mais que dispostos a compartilhar o nosso protocolo com vocês. Então, acho que via a Sobrafir seria uma maneira legal de compartilhar esse protocolo, e quem quiser trabalhar junto, a gente já pode se organizar aí no Brasil para montar uma equipe bem forte para trabalhar e acrescentar esse protocolo que a gente está fazendo aqui, tá? Eu vou acrescentar também na questão da equipe assistencial que o Wellington estava comentando, e a equipe de pesquisa, eu acho que deveria ser uma só. Eu acho que todo mundo que trabalha no assistencialismo também tem que se ver como alguém que vai contribuir para a pesquisa ou contribuir para a prática baseada em evidência. Eu sei que tem diversas barreiras, né? A gente fez uma pesquisa aqui com os nossos funcionários e tem diversas barreiras para fazer pesquisa quando você está ali no assistencialismo. Mas talvez a questão não é você liderar a pesquisa, mas é facilitar a pesquisa no ambiente que você trabalha e colaborar com os acadêmicos aí nessa parte da pesquisa. Então, eu acho que o meu encorajamento aqui é para quem está ali no assistencialismo que faça parte de pesquisa. E, na verdade, é o corpo clínico que tem as melhores perguntas clínicas para serem resolvidas. Então, esse link entre o corpo clínico, o corpo assistencial e os pesquisadores é muito importante, porque as melhores perguntas vêm do corpo clínico. Eles sabem a necessidade dos pacientes que eles veem no dia a dia. Então, um agradecimento aí pelo corpo clínico no Brasil, que tem feito um trabalho excelente no meio dessa pandemia, e eu sei que não tem sido fácil, tá? Eu tinha uma viagem marcada para o Brasil no mês que vem, infelizmente não vai acontecer, então queria mandar um oi para os amigos lá de Londrina. Infelizmente a gente não vai poder se ver no mês que vem, ia fazer uma visita em São Paulo também, então não vai acontecer, mas fica aqui a minha admiração, o meu cumprimento para todo mundo que está aí fazendo um trabalho excelente no Brasil.
Realmente, a gente tem sido muito feliz aqui na Austrália com a resposta. Eu acho que é uma mistura aí de uma resposta da população que realmente abraçou essa luta, mas também de mensagens sérias que vinham de quem está no poder aqui na Austrália, né? Teve desentendimento entre governos de estado, governo federal, mas chegaram num acordo. Cada estado teve uma resposta diferente. Mas o importante é que a mensagem era uma mensagem única, que vinha de cima e foi abraçada pela população. Então, realmente, a gente foi muito feliz. Aí a gente tem, com certeza, tendo um resultado muito positivo com relação ao vírus. Eu fico à disposição da Sobrafi e de pesquisadores brasileiros para qualquer tipo de parceria aqui na Austrália. E queria encorajar os pesquisadores brasileiros. Eu falo que existe uma síndrome, às vezes, é uma síndrome tupiniquim, né, que a gente fala. Tem muita coisa boa que acontece na parte assistencial e na parte de pesquisa no Brasil que tem que ser propagada, né? Eu tive conversas com o Wellington quando eu estive em São Paulo, e o serviço que eles proporcionam no Sírio-Libanês é melhor que serviços internacionais, mas de longe. Então, a gente tem que propagar essa informação, o brasileiro tem que começar a se ver como líder também na parte assistencial, na parte de pesquisa. E eu estou mais que à disposição para participar de discussões, para contribuir com as visões que eu tenho das coisas que acontecem aqui. E deixo aí aberto. Meu e-mail estava nos meus slides. Ficam à vontade para mandar e-mail, contactar, que eu respondo e a gente pode fazer um trabalho junto, tá? Marlos, obrigado de novo pelo convite. Prazer enorme. Valeu, então, novamente, Vinícius, Wellington, Rafa, Guto, muito obrigado a todos pela participação. A gente encerra aqui e já pensa numa próxima oportunidade. Espero poder, em breve, revê-los e vê-los pessoalmente, para que a gente possa continuar trocando ideias aí. E, Vinícius, muito obrigado pela disponibilidade do material, a gente agradece e a hora que você puder compartilhar, a gente depois organiza isso aqui no Brasil, tá ok? Muito obrigado, eu vou encerrar então a gravação. Uma boa noite a todos e um bom dia para você, Vinícius.